Olá, tudo bem com você? Calma, você não está no canal errado. Eu sou o Vitor e estou substituindo a Gisele, que entrou nos seus merecidos dias de férias. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um assunto tão importante, tão sério como o de hoje. Já ouviu falar de gaslighting? Deixa eu te dar um exemplo. Você já teve a sensação de que alguém do seu círculo social estava distorcendo os fatos, te fazendo duvidar do que você viu, ouviu ou até de você mesmo? Pois é, essas são as situações de gaslight. E para ajudar a gente a entender esse assunto com mais clareza, recebemos aqui no estúdio o neuropsicólogo Dr. Rodrigo Borsato. Seja muito bem-vindo, doutor, é um prazer te ter aqui. Muito obrigado, uma alegria contribuir. E eu quero te lembrar que a programação da TV Câmara é 100% traduzida em Libras. Dessa vez, quem nos acompanha é a Ana Furtado. Muito obrigado pela parceria, Ana. Para a gente começar esse programa com você que nos acompanha tendo um bom entendimento do porquê precisamos falar sobre esse assunto, a nossa equipe preparou um material com definição, números e alguns pontos que precisamos estar atentos. Gaslighting é a violência emocional por meio de manipulação dos fatos. É uma forma de fazer a pessoa duvidar de seu senso de realidade, de suas próprias memórias, percepção, raciocínio e sanidade. O termo gaslighting teve origem na peça teatral britânica Gaslight, que significa a meia-luz, e que depois virou um filme. A história mostra um marido manipulando o ambiente ao diminuir luzes a gás e negando os fatos para convencer sua esposa de que ela está louca, minando sua percepção da realidade. Agora vamos aos números. De acordo com a segunda edição do Panorama da Violência contra a Mulher, quase 60 mil mulheres sofreram violência psicológica em 2025, uma média de 163 vítimas por dia. Esse número totaliza um aumento de 6,3% quando comparado com 2024. Este é o maior número já registrado em toda a série histórica, iniciada em 2015. O Panorama da Violência contra a Mulher é realizado pelo Observatório da Mulher contra a Violência, o OMV, em parceria com o Instituto de Pesquisa Data Senado do Senado Federal. Se você quiser saber mais sobre esses dados, é só acessar o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Agora sim, dando início ao nosso bate-papo com o neuropsicólogo Dr. Rodrigo Borsato. Vamos lá para o nosso bate-papo. Quer fazer algum adendo a essas informações, doutor? Perfeita introdução, realmente envolve manipulação e vulnerabilidade. Maravilha. Doutor, a gente falou um pouco sobre o que é o gaslight. Eu gostaria de saber, para a gente começar, como é que a gente identifica essas questões quando existe uma relação abusiva? Geralmente, o abusador vai se valer da vulnerabilidade da vítima, justamente fazendo uma pressão emocional. Eu vou identificar baixa autoestima, vou identificar uma deficiência intelectual, um comprometimento neurológico, então eu vou me valer disso. Ele vai manipular a mente da vítima de forma que ela fique refém dele, fazendo com que ela se entregue aos caprichos. Olha, você não é tão capaz quanto você imagina. E a pessoa vai se inferiorizando, vai ruminando aquilo que o abusador começa a introjetar e ela perde a noção da sua validade, do seu poder e a sua própria identidade. Maravilha. A gente vê discussão o tempo todo, né, entre amigos, familiares. Como que a gente consegue identificar esse tipo de manipulação diferente de uma discussão comum? Numa discussão comum, há uma defesa daquilo que eu considero certo e a outra parte também. Então, nós estamos lutando em prol daquilo que nós acreditamos. Mas, no contexto manipulatório, há somente um predador e uma vítima. Eu vou defender aquilo que eu quero como meu interesse, fazendo com que a outra pessoa se submeta aos meus comandos. Então, a diferença está justamente aí. Numa discussão comum, dois interesses a serem defendidos e numa manipulação, somente um manipulador fazendo a outra de refém. Não existe essa troca, né, de chegar a um ponto comum, né? E a gente falou de casal, a gente deu os dados do Data Senado sobre a violência contra a mulher,
Mas esse não é um tipo de abuso que acontece só entre a relação homem e mulher, né? Ela pode acontecer entre pais, amigos, profissionais no meio de trabalho. Como que a partir daí, como que a gente vai conseguir identificar essa relação de abuso? Porque contra a violência feminina, isso já está tipificado, né? Sim. Mas os outros tipos de abuso, de manipulação, como que a gente vai conseguir identificar? Em fevereiro desse ano, eu estive num congresso internacional de psicologia em Buenos Aires e eu vi que a demanda é crescente mundialmente. Nós falávamos da psicanálise vincular, tudo que envolve vínculos, seja professor e aluno, pais e filhos, patrão e empregado. Justamente em todas as esferas da sociedade há esse predomínio de manipulação e vítima. Então, realmente está vasta camada da sociedade preenchida por essa relação, como você bem mencionou. Eu vou entrar num assunto delicado agora, mas que a gente tem visto, de certa forma, recorrente, que é a manipulação dos pais com os filhos. Muitas vezes até manipulando, os pais se separam e o pai manipula o filho para não gostar do outro pai, ou para fazer as coisas que a mãe, o pai deseja que o filho faça. Como é que a gente vai identificar e como é que a gente pode ajudar esse tipo de situação? É um termo bem complexo, porque realmente há esse predomínio em diversas famílias, é realidade. Mas é possível notar quando a criança, por exemplo, repete a fala do pai. Os parentes mais próximos notam, porque isso não faz parte da personalidade da criança. E é mais fácil perceber. Realmente há um indício que fica claro. A criança começa a repetir uma fala discrepante do que ela usaria no dia a dia. E quais são os métodos que o senhor utiliza para poder fazer esse tipo de identificação, principalmente com crianças? Em consultório, nós temos ferramentas dos testes projetivos, que são baseados em desenhos, traços, análise de discurso, que nós chamamos de algoritmo de David Lieberman, ADL. E, através disso, nós conseguimos identificar, através do traço, correlacionado ao depoimento da criança ou até mesmo de um adulto, é válido para qualquer esfera da sociedade, nós vamos identificando a demanda, seja algum detalhe que ela esboçou ali no desenho, porque isso é inconsciente, não é intencional. E é no inconsciente que nós conseguimos captar a informação. Freud dizia que quando a boca cala, falam as pontas dos dedos. Essa criança que passa por esse tipo de situação, já existem estudos de como ela pode afetar a vida adulta dela? Sim, há pesquisas recentes que falam de transtorno de personalidade. Quando nós falamos de transtorno de personalidade, nós falamos de borderline, por exemplo. Uma criança tem o caráter formado até os 6 anos de idade. Piaget dizia que quando a criança vem ao mundo, ela é comparada a um papel em branco. Não sabe o que é certo, o que é errado. E somos nós, os pais, os cuidadores, pessoas próximas à família, que vão escrever nessa folha, vão dar diretrizes. E quando ela não é bem orientada, ela vai ser mal construída. Aí eu falo que existem crianças feridas dentro de adultos difíceis. Maravilha. A gente vai continuar esse papo, doutor. A gente vai fazer uma pausa aqui no De Bem com você. E no próximo bloco você vai conferir uma reportagem com orientações de como pedir ajuda se você for vítima desse tipo de abuso psicológico. As mulheres já são protegidas por lei, podem e devem procurar por um canal de segurança. É daqui a pouquinho, fica aqui comigo, De Bem com você, volta já já. Estamos de volta com o De Bem com você, hoje falando de um assunto necessaríssimo, gaslighting. Agora, atenção para esses dados de 2025 que nos ajudam a entender a dimensão desse problema. 88% das mulheres relataram ter vivido violência psicológica em algum momento da vida. E como já conversamos, mulheres são a maior parte dos alvos de gaslight e os dados já estão comprovando. É por esse motivo que o Rafael Ramos foi até a DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos, para conversar com o delegado da Polícia Civil, Luiz Paulo Guadanucci, para entender melhor como a pessoa que está passando por essa situação pode pedir ajuda fazendo uma denúncia. Vamos conferir a reportagem, depois a gente volta aqui para o estúdio para repercutir as informações dessa matéria.
Olha, que assunto muito interessante que vocês estão debatendo aí no estúdio. Gaslight, um tipo de violência psicológica que a mulher sofre, né, e muitas vezes em silêncio, e tem sido muito comum nos tempos de hoje. Vamos esclarecer, né, sobre esse assunto, como proceder à denúncia, o que é de fato uma violência psicológica. Estou ao lado aqui do delegado de polícia, Dr. Luiz Paulo Leite, que vai bater um papo com a gente. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no De Bem com Você. O que a lei considera violência psicológica, para a gente começar entendendo sobre esse assunto? Então, a Lei Maria da Penha, né, ela inclui a violência psicológica como uma das modalidades de condutas, né, que a mulher pode sofrer. Inclusive, também, uma lei de 2021 incluiu no Código Penal o crime de violência psicológica. Quais sinais, de fato, indicam, né, que a mulher está sofrendo essa violência psicológica? Então, a violência psicológica, essa modalidade denominada gaslighting, ela é uma conduta, posso até exemplificar como algo silencioso, né? São manipulações que o homem faz à mulher, atingindo o psicológico da mulher, atingindo as emoções dela. Eu costumo mencionar um exemplo que, quando o homem fala assim, você está ficando louca, quer dizer, ele usa de manipulações para alterar a percepção da mulher sobre alguns fatos, inclusive transferindo as culpas para ela própria. Doutor, quando a mulher percebe que está sofrendo com essa situação, qual é o primeiro passo a ser dado? Primeiro ela vai perceber que esse dano emocional fica bem claro para ela. Isso, lógico, dá tristeza, pode causar depressão, diminui muito a autoestima dela. Então, quando ela percebe que está sendo sofrendo essa violência, que é uma violência que ela não é material, ela não causa uma lesão física, né? Então, ela tem que procurar uma ajuda, procura um profissional e vem fazer o boletim de ocorrência. Falando agora em denúncias, doutor, é obrigatório ter provas, gravações, mensagens? Isso ajuda na hora de fazer a denúncia? Sim, o boletim de ocorrência que a mulher vai relatar que está sofrendo a violência psicológica, ele precisa vir acompanhado de outros elementos que vão servir de prova para a justiça, né? Processar esse agressor. Se ela puder já vir acompanhada de testemunhas, indicar outras testemunhas, mesmo que sejam indiretas, sejam pessoas que do convívio dela, que consigam relatar como esse dano emocional esteja acontecendo. Acrescento a isso também outras provas, vídeos, mensagens, né? Inclusive também o trabalho de alguns profissionais, como psicólogo ou um laudo de um psiquiatra. Então, em todos os crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da mulher é muito importante. Por isso que nosso sistema atual de colheita de depoimento é feito por um sistema de audiovisual. Então, a mulher ela é ouvida, é gravado o que ela fala, então nós vamos ter imagens e sons sobre como que ela falou, como ela se expressou, e isso facilita muito porque é uma prova mais robusta. Não apenas para relações amorosas, mas relações de amizade. Quando a gente percebe que uma pessoa ela manipula nossos sentimentos, nossas emoções, quando é uma pessoa que acaba alterando algumas percepções, a gente começa a perceber que a gente está sofrendo com isso, a gente tem que se afastar dessa pessoa, pedir ajuda de quem na nossa rede de apoio e, quando for o caso, procurar as autoridades. Porém, eu vou destacar que a violência psicológica que está prevista no Código Penal, ela tem como proteção a mulher. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no De Bem com Você. Tá aí, Gi, informações importantes. Olha, e a informação é o primeiro passo para quem sofre esse tipo de violência ou conhece alguém, né, que sofre também. O importante é procurar ajuda. Muito obrigado pela atenção e explicação detalhada, delegado Luiz Paulo Guadanucci. E obrigado a você também, Rafa, pela sua presença. Foi ótimo. Doutor, a gente viu ali na reportagem que as práticas de pessoas que cometem o gaslight. Para a gente que está de fora, às vezes tudo parece muito óbvio, né? Mas para a pessoa que está sendo vítima dessa manipulação, talvez não seja. Por que essas pessoas, ao nosso olhar, demoram tanto para sair dessa situação? Realmente, Vitor, quem está inserido no contexto parece algo nebuloso, porque envolvem várias áreas cerebrais, córtex pré-frontal, amígdala, hipocampo. Nós somos movidos por sensação de prazer causada pela dopamina. E muitas vezes o abusador vai elogiar a vítima como uma migalha
e ela fica à espera de uma próxima vez a ser elogiada. E ela acha que está tudo bem. E aí ela acaba cedendo a essa pressão emocional e não percebe que está sendo manipulada. É difícil perceber mesmo. É uma coisa tão simples, né? Parece que é só uma questão de personalidade. Ah, ele é assim, né? Essa questão dos momentos de afeto, de manipulação, que fica rodando essa espiral, é um traço fixo do manipulador? É predominante, mas ele é variável em diversas vertentes. Então, ele pode supervalorizar aquilo que ele oferece à vítima. Olha, eu sou o seu provedor, não falta nada para você. E ele pode também menosprezar a vítima. Você não tem competência. Se você me largar, você não vai conseguir se manter, não vai ter subsídio para isso. Tudo é baseado na manipulação em diversos contextos, seja provimento ou enfraquecimento do ego. Maravilha. Existe algum método que nós, pessoas comuns, podemos ajudar a identificar? Ou isso precisa de um tratamento médico especializado? Como que a gente pode resolver toda essa questão? Quem está de fora percebe com maior facilidade e cabe a responsabilidade de orientar a vítima, mas não sendo incisivo contra ela. Não adianta. Você pode usar os relatos da própria vítima para que ela tenha uma autocompreensão. E à medida que você ganha a confiança desse indivíduo, você vai levar a ajuda profissional qualificada, seja de um psicólogo, um neuropsicólogo, para uma avaliação neuropsicológica e, atrelada a isso, um acompanhamento médico. Legal. Eu vi que você trouxe algum material aqui, eu vou pedir para o senhor explicar para a gente. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma pergunta. A gente fica muito apreensivo quando a gente vê isso de fora, né? É positivo que a gente fique reforçando para a pessoa que ela está sendo manipulada? Então, você não pode ser incisivo, dizendo, olha, é manipulação, porque a pessoa não consegue perceber. O ideal é usar o próprio discurso da vítima. Então, quando a pessoa vem reclamar para você de uma situação, você diz assim, você havia me dito que aconteceu tal situação. Você consegue enxergar que dentro disso há alguém que esteja te manipulando, você acha que está tudo bem? Você pode devolver para a pessoa, tudo baseado no discurso. Agora, quando soa como uma afronta, ela pode não receber muito bem, porque a mente dela já foi cauterizada pelo abusador. Maravilha. O senhor pode explicar para a gente Claro. Quais são esses métodos que o senhor trouxe aqui? Através da psicologia comportamental, nós temos diversas ferramentas. E algumas delas são o HTP, House Tree Person. O paciente de qualquer idade é convidado a fazer desenhos, como esse exemplo que eu trouxe para vocês. Esse é o desenho da casa, que é o desenho inicial, e aqui denota que, se nós dobrarmos a folha ao meio, o desenho se encontra mais para a esquerda do que para a direita. E a esquerda é o lado do coração, que denota que está sentimentalmente abalada. A base da família, geralmente, é o pai. Se nós notarmos aqui, no desenho, a casa não parte da base. Há um distanciamento entre a base do papel e o início, denotando que um abusador pode ser pessoa próxima à família, um pai, um avô, enfim. Se nós notarmos aqui, há incompletudes de desenho, como se a pessoa sentisse vazios, ela não estivesse confortável emocionalmente. Nós ouvimos desde sempre que onde há fumaça há fogo, há indício de confusão num contexto no qual ela está inserida. E na porta há um reforçamento de uma fechadura. Qual é o papel da fechadura numa porta? Impedir o acesso. E aqui é um pedido de socorro, como se a pessoa estivesse sendo invadida. Tudo leva a crer que seja um abuso sexual. Na árvore, por exemplo, quando nós olhamos, há um reforçamento de um nó no meio do tronco. E isso é um sinal de abuso ou até mesmo de um contexto traumático. Esse em específico, se você contar, nós temos 6 voltas na cúpula da árvore, que pode denotar uma criança de 6 anos. Tudo isso cientificamente falando. Se nós invertermos a árvore, aqui nós estamos falando já de um contexto remissivo ao falo, o órgão genital masculino, que também pode ser predominantemente um abuso. E há uma série de contextos aqui que nós poderíamos discorrer, baseados no algoritmo David Lieberman, que é baseado no discurso de um abusador, e isso é muito utilizado em investigação criminal, inclusive. São aportes argentinos de David Lieberman, de doutora Susanne Schneiderman e de doutor Luiz Stopiello, que
discorreram com maestria o discurso de um abusador e da vítima para ver se há enquadre psicopatológico. Muito interessante tudo isso, a gente vai continuar o nosso papo. Só para a gente finalizar essa questão, o gaslight, no caso, acontece do adulto sobre a criança que está sofrendo um assédio. É isso que o senhor está querendo explicar? Isso. Não só sobre mentira ou comportamental, nesse caso sobre um assédio sexual. Sim, muitas vezes ele vai manipular essa criança oferecendo algo em troca, seja um brinquedo, um presente, um doce, mas também ele pode usar a cultura do medo. Se você contar, eu vou falar que é mentira, ou vou falar que você quis. E a criança, movida por aquela cultura do medo, ela se silencia. Há mudanças abruptas no comportamento, muitas vezes há ganho de peso excessivo. Se nós fizermos uma analogia psicológica, quando a gente tem um sobrepeso, é uma camada protetora, é uma gordura. Então, quando a criança ganha peso, é uma proteção inconsciente. Quando ela perde peso excessivo também, é como se ela... Quando ela perde peso também, é como se ela desaparecesse. Aí ela acaba sendo inconscientemente ela acaba deixando de ser vítima para o predador, como se ela passasse despercebido. Ela consegue não ser notada perdendo peso. É uma reação a querer desaparecer daquele ambiente. Lembrando que você pode entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher pelo telefone 12 3941 4140. E claro, sempre em qualquer situação de perigo, por favor, diz que o 180. No próximo bloco, a gente vai entender melhor quais são os cuidados e a prevenção a se fazer nesses casos de manipulação psicológica conhecida como gaslight. Fica com a gente, o De Bem com Você volta já já. De volta para o nosso último bloco. E olha só, a pesquisa realizada pelo Instituto Data Senado também aponta que cerca de 70% das vítimas buscam ajuda primeiro na família. Apenas 3 em cada 10 procuram uma delegacia comum ou a da mulher, geralmente quando a violência já atingiu um patamar insuportável. Número grande, né, doutor? Expressivo. Mas vamos continuar aqui o nosso papo. Essa pessoa que já sofreu esse abuso, essa vítima, né? Que tipo de terapia, que tipo de acompanhamento ela pode buscar para que ela consiga retomar a confiança nela? Existem várias linhas dentro da psicologia. Cognitivo-comportamental e psicanálise, por exemplo, são algumas delas. Para fortalecimento do ego, para reparação dos vínculos. Isso é extremamente necessário. Sem deixar de dizer que um acompanhamento médico também é crucial, porque muitas vezes a manipulação foi tão intensa que a própria vítima não consegue se perceber, porque ela entrou num nível depressivo maior e tudo que vai ser ofertado pode não ser suficiente se não houver intervenção farmacológica. Professor, agora a gente vai tocar num assunto bem delicado mesmo, mas eu acho que é de interesse público. O agressor, como que a gente pode ajudar? Porque, afinal de contas, esse agressor pode ser um pai, um filho, um irmão, um amigo. Como é que a gente pode buscar ajuda para essa pessoa? É polêmico falar sobre isso, porém necessário. É um ser humano. Embora tenha cometido um delito, pode ser que haja um contexto por trás. E tudo vai do que o que eu fiz com o que me fizeram. Há possibilidade de recuperar esse indivíduo, então é necessário encaminhá-lo para uma ajuda psicológica, uma ajuda médica, não eximindo a culpa. Obviamente, ele vai pagar pelo que fez, mas não pode ser esquecido. Tem que ser assistido profissionalmente para que seja novamente um cidadão de bem ou que, pelo menos, tente seguir a vida causando menos prejuízo a um ser humano, ao seu próximo. Nós já falamos de prevenção, tem alguma coisa que o senhor queira retomar, alguma coisa que o senhor queira deixar em destaque agora no nosso fim do programa? Acompanhamento psicológico é necessário em qualquer idade. Então, você que nos assiste neste momento, é extremamente importante levar o seu filho ainda na primeira infância para um acompanhamento. Não procura psicólogo quem tem problema, procura quem quer resolver. E muitas vezes a pessoa vai fazer psicoterapia para lidar com quem deveria fazer e não faz. Então, eu recomendo acompanhamento profissional qualificado. Maravilha. Chegamos ao fim de mais um De Bem com você, com a cabeça cheia de informações muito úteis e importantes.
Eu espero que de alguma forma tenha te ajudado e se por acaso você identificou algo que não está normal, compartilhe esse material com essa possível vítima ou entre em contato com as autoridades policiais. Doutor, muito obrigado pela sua presença. É um prazer compartilhar saúde emocional. Volte sempre, tá bom? Obrigado. E a você, muito obrigado por ter ficado aqui comigo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. O endereço você já sabe de cor, é @tvcâmarasjc. Eu vou indo já com saudades, mas a gente se encontra durante a programação da TV Câmara. Até logo. Tchau, tchau.